buraco. Eu não condeno ninguém, não taco pedra em ninguém que chegou nesse ponto de desespero total da vida, mas sempre haverá uma resposta em Deus. Sempre haverá uma saída em Deus. Aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Vamos escrever essa primeira frase, lembrando você aí que a gente tem aqui 4 caderninhos, ó, de anotações. Olha que lindo. Anotações aí de revelações. Obrigado, Simone Salgado, pelo selinho. Então vou pegar a minha aqui que eu estou anotando. Você tem a sua. Você pode adquirir o frete grátis para todo o Brasil no link da bio aí, tá? Aconteça o que acontecer, nunca corra de Deus, corra para Deus. Escreve aí para mim. Aconteça o que acontecer, vírgula, nunca corra de Deus, vírgula, corra para Deus. Isso é uma chave. Nunca corra de Deus, corra para Deus. Não importa o que acontecer. Você fez uma coisa horrorosa, você matou alguém, sei lá o que você fez. Deus sempre vai ser a resposta. Nele haverá saída. Está me ouvindo? Nele sempre haverá saída. É fundamental a gente entender isso. Então é claro que o diabo trabalha com essa grande estratégia de prender você nos seus erros do passado para te produzir ansiedade, atacar o seu presente para te estressar e ameaçar o seu futuro para trazer ansiedade. Mas para cada momento, Deus tem uma resposta. Nós tratamos no segundo e terça com a questão da depressão. Te mostrei como você está perdoado, lavado e justificado pelo sangue de Jesus e que isso resolve todo o seu passado. Que você é uma nova criatura, você morreu, não tem passado, o diabo não pode mais te acusar e condenar. O seu passado está pago, está apagado. Isso te ajuda a sair do buraco da depressão, porque você pode proclamar essa verdade na sua vida. Mas agora, eu quero começar com você, eu quero enumerar alguns conceitos que precisam ser estabelecidos para que você possa entrar no verdadeiro descanso e ter vitória sobre o estresse do presente e a ansiedade do futuro, ok? Jesus colocou 6 crenças em Mateus capítulo 6, que nos leva a ter vitória. Porque se nós queremos vencer a ansiedade, precisamos primeiro rejeitar crenças erradas. Precisamos renovar a mente na palavra. Ok? Primeira crença, eu quero que você anote aí para mim, vou anotar aqui também. Vou te dar, se eu não te der todas elas hoje, pelo menos a gente começa. Vou até abrir uma página nova aqui. 6, você pode escrever o cabeçalho aí, 6 crenças para vencer a ansiedade e o estresse. André Fleury, obrigado pelo selinho, querido. Deus te abençoe. Vinícius, obrigado também. Obrigado a todos os irmãos aí que estão doando selo gentilmente. Que o Senhor te abençoe 100 vezes mais, tá bom? Escreve aí para mim 6 crenças para vencer o estresse e a ansiedade. Nós vamos atacar as duas coisas ao mesmo tempo, o presente e o futuro. Ansiedade, ok? Eu vou deixar isso aqui como um cabeçalho. Primeira, anota aí. Primeira crença que te ajuda a vencer o estresse e a ansiedade. Escreve aí: eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor para Deus. Ok? Bom, essa é a primeira. Todo mundo escrevendo aí. 6 crenças para vencer o estresse e a ansiedade. E já escreve a primeira: eu tenho valor para Deus. Eu tenho valor para Deus. Obrigado, Lívia.
Deus abençoe a sua vida. Eu tenho valor para Deus. Veja, qual que é o versículo, pastor? O versículo é Mateus capítulo 6, verso 26. Mateus capítulo 6, verso 26. Você está chegando agora, nós estamos compartilhando o devocional na presença do Pai 2025, tá bom? Já clica no aviãozinho aí, marca 50 amigos para mim. Vamos ajudar a luz acabou, a divulgar a nossa live aqui. Deixa eu trocar essa luz aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Aleluia. O texto de Mateus 6,26 diz: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor Jesus disse que se nosso Pai, se o nosso Pai Celeste cuida das aves do céu, então muito mais Ele vai cuidar de nós, os seus filhos. Ok? Eu pergunto para você, aonde você mora? Você já viu algum passarinho morrer de fome? Honestamente. Um abraço aí os irmãos de Buenos Aires, é verdade. Tá chegando, acho que é dia 18, né? 18 agora de novembro, estarei em Buenos Aires, ministrando na conferência lá, a Vinha Buenos Aires, Chile, Argentina. Então veja, você não vai encontrar passarinho morrendo de fome. Você apenas verá, você só vai ver passarinho morrendo de fome se eles estiverem presos em gaiolas e depois abandonados pelas pessoas que os capturaram, não é verdade? Ellen, seja bem-vinda em nos seguir, tá bom? Se você está aqui nessa live e ainda não me segue, clica aqui embaixo, seguir. Esteja comigo aqui de segunda a sexta às 8 da manhã para compartilhar o Evangelho. Isso aqui não é autoajuda, não é opinião humana, não é lei, nem mistura de lei com graça, é a graça de Deus pura. Então, se você não segue, clica aqui para andar conosco, clica aí seguir. Amém? Um abraço aí para vocês da Argentina. Então você não vai ver, um pássaro ele só vai morrer de fome se ele estiver preso na gaiola. Aqueles que capturam pássaros, eles são chamados na Bíblia de passarinheiros. Passarinheiros. O passarinheiro é o diabo. Lembra? O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Então, veja, o passarinho que Deus cuida só está morrendo de fome se um passarinheiro prendê-lo. E o passarinheiro é o diabo. E ele tem um laço, a Bíblia fala que tem o laço do passarinheiro. Você sabe quais são os laços deste passarinheiro? O diabo usa o estresse e a preocupação e a ansiedade como arapuca para nos prender. Obrigado, Ranieri. Abração, querido. Obrigado pelo selinho. O diabo usa, vamos escrever? Escreve aí para mim. O estresse, a preocupação e a ansiedade são um laço do passarinheiro para nos prender. Todo mundo escreve aí para mim. Escreve aí um pontinho aí, ó. Estresse, ansiedade, preocupação, estresse e ansiedade são laços do passarinheiro. Preocupação, estresse e ansiedade são laços do passarinheiro. Que o diabo usa para prender você e a mim. É um fato. Vamos ver aqui, vamos ver o que está escrito aqui no Salmo 91, verso 1. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, deixa eu abrir minha Bíblia aqui.
Salmo, abre aí a sua Bíblia no Salmo 91, verso 1. Estava registrando aqui, Salmo 91, verso 1. Olha o que diz. O que habita no esconderijo do... Obrigado, Paulo, pelo selinho, querido. Deus abençoe sua vida. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha o verso 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e é escudo. Então o Salmo 91 tem uma promessa. Qual a promessa? Que Deus vai te livrar do laço do passarinheiro. Ou seja, ele vai te livrar do laço da ansiedade, do estresse e da preocupação. A primeira coisa que o Senhor diz que vai livrar no Salmo 91 é exatamente o livramento do laço do passarinheiro. O diabo sabe muito bem que a graça de Deus, o favor de Deus, não flui naquela área em que você está ansioso. Vou repetir, presta atenção, olha como é sério. O diabo sabe que na área onde você está ansioso, a graça e o favor de Deus não pode fluir. Eu estava lidando com um problema, ainda estou, e eu estava conversando, tenho orado por ele, estava conversando com um irmão ontem. Por um momento eu estive ansioso, mas ontem eu estava também orando de manhã, e por um momento eu percebi que a minha taça de oração encheu. Por quê? Porque eu descansei completamente. Eu estava conversando com a pessoa que está me ajudando, e ele falou, e aí, pastor? Eu falei, não, tá tudo certo já. Oh, resolveu? Eu falei, não. Como assim tá tudo certo? Eu falei, porque eu descansei. Eu falei, quando eu descanso, acabou, o assunto está encerrado. Porque eu descansei. Quando eu descanso, sabe o que é o descansar? É a hora que o favor flui. Então, por que eu falei que está resolvido? Porque eu descansei. Significa que a minha oração, a minha fé ativou. A minha fé ativou. E quando a fé ativa, o favor é liberado. Deus não libera favor na ansiedade. Deus só libera favor no descanso. Vamos escrever essa frase? Deus não libera favor na ansiedade, somente no descanso. Escreve aí. Deus não libera favor na ansiedade, vírgula, somente no descanso. Você tem a sua agendinha para anotar? Olha a minha aqui, como é que já tá, ó. Gente, eu tô gostando demais disso. Eu não tinha esse hábito de anotar. E eu, como eu uso muitas frases de revelação que a gente está compartilhando, do livro, eu peguei e muitos irmãos pediram, nós mandamos fazer 4 agendinhas de anotação, muito legal, vem com elástico aqui, ó. Você pode fechar aqui, tá vendo? Ó, o elásticozinho dela, ó, que legal. Tem a fitinha, né? Tem um monte de coisa. E você pode ter várias capas, ó, femininas, olha que lindas. E eu comecei a anotar, eu acho isso tão edificante, porque me ajuda a fixar, não é? Então você pode realmente, se você quiser, você pode adquirir a sua no link da bio, pela frete grátis aí para todo o Brasil, junto com o livro, tá? Então você vê, Deus só libera favor no descanso. Quando eu descansei, o assunto estava resolvido. Essa é uma boa frase, né? Quando eu descanso, o assunto está resolvido. Quando eu descanso, o assunto está resolvido. Coloca essa frase aí. Quando eu descanso, vírgula, é porque a minha fé foi ativada e o problema foi resolvido.
foi resolvido. Sim, por que que quando você está orando, escreve desse jeito: quando eu descanso é porque a minha fé foi ativada e o problema foi resolvido. Isso é assim por quê? Porque no mundo espiritual, antes que você veja o problema resolvido na terra, ele é resolvido no céu. É por isso que o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você ligar no céu será ligado na terra. Antes que as coisas sejam resolvidas aqui, elas são resolvidas lá. Então quando você está orando, hoje já está uma frase em cima da outra, né? Olha que frase. Antes que os problemas sejam resolvidos na terra, eles são resolvidos no céu. Eu vou anotar, me perdoe, mas eu tenho que anotar. Antes que os problemas sejam... a música parou. Ok. Antes que os meus problemas sejam resolvidos na terra, vírgula, eles são resolvidos no céu. Ok? Aprenda isso. As coisas são resolvidas lá em cima. Então, por que você sente o descanso? Porque você está orando, está orando, está orando. Conseguir entregar, a fé ativou, pôs na mão de Deus, acabou, está resolvido. Você ainda não viu, mas está resolvido. Pode sentar. Eu vou trazer os seus inimigos para debaixo dos seus pés. Está resolvido, está na mão de Deus, acabou. Por isso é que você sente o descanso. Quando você sente o descanso, Deus está dizendo: já fiz, pronto. Pode fazer outra coisa, vai brincar, como diz. Vai descansar. Então, por isso que você tem que, por isso que a Bíblia fala em Hebreus que você tem que esforçar para descansar. Esforçar para descansar. É o único lugar no Novo Testamento que te manda esforçar. Qual que é o esforço? É o esforço da fé. Eu oro 1, 2, 3, 4, 5 vezes até que eu consiga sentir o descanso de Deus. Isso significa que a fé ativou e o problema foi resolvido. Então o diabo sabe que a graça de Deus não flui na área que você está ansioso. Então, se ele consegue te encher de preocupação e angústia, ele mantém você no lugar da derrota. Concorda? Nós precisamos descansar, como diz o Salmo 91, à sombra do Onipotente. A palavra de Deus mostra que os passarinhos são baratos. Tem valor praticamente quase nenhum. Obrigado aí o pessoal da videira de Santa Helena pelo selo. O Senhor diz que os 2 pardais eram vendidos por uma moeda de cobre. Uma moedinha de cobre. E no entanto, nenhum, não era nem de prata, de cobre, gente. Nenhum deles era esquecido por Deus. Nenhum caía sem o consentimento do Pai. Vamos ler isso em Mateus capítulo 10, verso 31, para quem estiver anotando. Mateus 10, 31. Olha aí, tá vendo? A Auana Moura está dizendo aqui que tinha uma audiência, tem uma audiência esse mês, e ao perdoar a pessoa, Deus me deu descanso. E eu não estou mais ansiosa e estou descansando que Deus fará a justiça em meu favor. Isso mesmo. Ore pelos seus inimigos, abençoe quem te persegue, perdoa no seu coração, entrega para Deus, né? Faz o caso certo na justiça e pronto, Deus vai restaurar completamente, ok? Amém. Muitos irmãos testemunhando aí, né? Pastor, eu estou crendo, né, a Fernanda aqui, na restauração do meu casamento. Houve até divórcio, mas no reino espiritual eu creio que já voltamos. Minha fé me diz isso. Isso procede? Claro que procede, querida. A vontade de Deus é a restauração da sua família. Tem respaldo bíblico. E se você está pedindo isso, está orando de acordo com a Bíblia, ok? Isso é muito importante. A ansiedade, diz o Renato, que não é de Deus, uma armadilha invisível que muitas vezes nos captura sem aviso, roubando nossa paz e perturbando o nosso espírito e paralisando o favor, né? Isso que é o pior. Caroline, obrigado pelo selinho, querido. Deus abençoe a sua vida.
Aleluia. A Kaline Andrade está dizendo que teve uma promessa de Deus, que ele ia me colocar num lugar de destaque. Amém, ele vai colocar, não é? Oh, aleluia. Ok. Bom, a Carolina está dizendo aqui que quando fecha a compra do livro, junto com a agenda, na finalização da compra, tem cobrado o frete. Ah, que coisa. Eu vou te dar, lá no link da minha bio, tem lá um telefone para o suporte. Liga para eles e eu vou pedir para olhar isso também, tá bom? Muito bem. Muitos testemunhos, né? A gente tem que parar uma hora para falar disso. Mas vamos voltar só um pouquinho para cá. Para Mateus capítulo 10, verso 31. Não se vendem 2 pardais por um asse, por uma moedinha de cobre que não tem valor nenhum, centavos. Não se vende 2 pardais por centavos. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Escreve aí, eu valho muito mais do que muitos pardais. Você pode escrever? Eu valho muito mais do que muitos pardais. Você precisa lembrar isso. Cada vez que você vê um passarinho aí, obrigado Lolo Fernandes, Deus abençoe sua vida, querido. A lógica é muito simples, gente. Se o Senhor cuida de passarinho, muito mais Ele vai cuidar de você e te suprir nas suas necessidades. Essa é a lógica de Deus. Ele está dizendo, olha o passarinho, que não tem quase nenhum valor. Tá tudo gordo. Eu estou cuidando dele, não cai nenhum sem eu permitir. Você vale muito mais do que passarinho que foi comprado por preço de sangue. Se eu cuido dele, é claro que eu vou cuidar de você. Essa é a lógica de Deus. Se o Senhor cuida de passarinho, muito mais Ele vai cuidar de você. Vamos escrever assim, se o Senhor cuida de passarinho, muito mais Ele vai cuidar de mim. Você pode escrever isso aí? Se o Senhor cuida de passarinho, vírgula, muito mais Ele cuidará de mim. Ok? Se o Senhor cuida de passarinho, muito mais Ele cuidará de mim. Todo mundo escrevendo. Aproveita, já dá um like aí. Já clica no aviãozinho, marca 50 amigos, dá um like. Essa live é tão importante, tão importante. É a primeira de 6 crenças fundamentais ensinadas por Jesus para você vencer a ansiedade, o medo, o estresse e a depressão. O valor de algo, gente, é o preço que se paga por ele. Ok? Olha esse conceito. Esse conceito é muito importante. Já vou mandar você escrever essa frase também. O valor de algo é o preço que se paga por ele. Vamos escrever essa frase? Emenda essa frase aí. Pode emendar. O valor de algo, esse é muito importante, é o preço que se paga por ele. Então, quanto que vale a sua camisa? O preço você pagou por ela. Quanto que vale a minha camisa? Essa camisa vale quanto eu paguei por ela. Seu sapato vale quanto você pagou por ela. Ok? Isso é fundamental. Então, a minha pergunta é, você já pensou no preço que o Pai pagou para comprar você para Ele? Você tem noção do preço da sua salvação? Você tem noção do preço do seu perdão? Não, você não tem. Você não tem. Você não tem noção do preço da sua salvação. Você não tem noção do preço do seu perdão. Deus pagou por você o preço do Filho único dele. Deus não poupou o seu próprio Filho para ter você. Para ter você.
Você só saberá, escreve essa frase, eu só saberei o quanto Deus me ama quando eu souber o quanto Ele ama Cristo. Ah, meu Deus, essa frase tem que ser escrita. Eu só saberei o quanto Deus me ama quando eu souber o quanto Ele ama a Cristo. Escreve essa frase. Eu só saberei o quanto Deus me ama quando eu souber o quanto Ele ama Cristo. Todo mundo escrevendo. Eu só saberei o quanto Deus me ama quando eu souber o quanto Ele ama Cristo. O seu valor é o preço do sangue do Filho de Deus. O seu valor é o preço do sangue do Filho de Deus. Por que? A minha pergunta é, Ele deixaria perecer alguém que custou tão caro para Ele? Por quê? Por que Deus vai deixar você perecer? Você, quando compra um carro, você cuida, você lava. Obrigado, Simval, obrigado, querido. Deus te abençoe, obrigado pelo selinho aí. Você compra um carro, você cuida, você lava. Por quê? Porque é caro, você não vai deixar de ser destruído. Você compra uma joia, você cuida. Uma casa, você cuida. Tudo que é caro, você não deixa acabar. Você vale mais que tudo isso, gente. Sua vida vale demais. Foi um preço muito caro. Deus não vai deixar perecer o que custou tão caro para Ele. Escreve aí para mim. Deus não vai deixar perecer o que custou tão caro para Ele, vírgula, a minha vida. Vamos escrever isso? Escreve aí, ó. Deus não vai deixar perecer o que custou tão caro para Ele, vírgula, a minha vida, ponto e vírgula, a minha vida. Deus não vai deixar perecer o que custou tão caro para Ele, a minha vida. Lembra disso? Se você lembrar desse primeiro ponto, ok? Lembra do primeiro ponto? O título que eu te dei no começo, você tem valor para Deus? Eu tenho valor para Deus. Esse foi o primeira crença de Jesus para vencer a ansiedade, depressão e o estresse. Você tem valor para Deus. E eu te provei aqui. Esse é só um, hein? Eu vou te ensinar seis. Vão ser 6 dias. Primeiro dia só hoje. Guarda esse. Ó, eu te recomendo. Essa live de hoje tem que ser guardada 7 chaves. 6 lives poderosas para vencer a depressão, o medo e a ansiedade. Eu acho até que eu tenho que fazer um estudo disso. Pelo amor de Deus, você tem que chamar todo mundo para ouvir isso. Desde segunda-feira que eu comecei, e hoje estou começando essa série de 6. Essas lives ficam salvas. Quando eu salvar aqui, gente, por favor, abençoe a vida de alguém. Você conhece alguém que vocês ouviram que foi falado aqui hoje? Você vai pegar o link e vai mandar para todo mundo. Falar, gente, o pastor Naor está fazendo uma série de lives onde ele está ensinando 6 crenças que Jesus ensinou para vencer o estresse, a ansiedade, o medo, a angústia e a depressão. Eu até vou fazer um post. 6 crenças para vencer o medo, a depressão e o estresse e a ansiedade. Manda esse link para todo mundo nos seus grupos de WhatsApp. Convida eles para estar aqui com a gente no devocional às 8 horas da manhã de segunda a sexta. Vem andar com a gente, segue aqui se você não segue. É fundamental. Já eu vou seguir. Mas antes eu quero que você pegue aí o seu devocional. Gente, esse é o devocional que a gente pratica aqui. Devocional na presença do Pai, publicado pela Editora Vida, na minha autoria. São 365 novas mensagens, uma para cada dia do ano. Essas mensagens que eu estou compartilhando. Você tem um título, um versículo, um compartilhar, um plano de leitura, um pedacinho para você fazer anotações. Como é pequeno, você pode adquirir também os seus caderninhos aqui, tá vendo? Eu tenho o meu, né? E você pode adquirir um desses aqui, tem capas
femininas também. É só clicar no link da bio, tá escrito lá devocional, você pode adquirir o seu, com frete grátis para todo o Brasil. Ó, amados, esse aqui tem que ser seu livro, seu presente oficial de Natal, Ano Novo, amigo secreto, dá pro chefe, amigos, tudo. Esse é um livro que você tem que dar de presente. Ele vai edificar a vida de alguém. Uma página pode fazer tanta diferença. A pessoa vai lembrar de você todo dia, o ano inteiro. Você vai fazer diferença na vida de alguém. Você pode comprar com frete grátis, vai parcelar, tá bom? E é tão importante. Pega um livro, na página 6, é só clicar no link da bio aqui do meu Instagram, você tem acesso. Escreve aí, ó, escreve o tema do dia 6 aí, ó. O justo viverá pela fé. Todo mundo escrevendo aí, ó. O justo viverá pela fé. Grande abraço, pastor André Francisco, que está aí com o seminário Paz Financeira. Só seguir esse homem aí que você vai ter paz financeira. Participa aí do lançamento dele, porque está muito bom. Dia 6, gente, o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Os problemas podem parecer intermináveis, mas são temporais. Diagnósticos podem afirmar que você nunca vai se recuperar, mas a última palavra é sempre de Deus. Ele não colocaria sonhos no seu coração se não fossem possíveis de serem realizados. Você é chamado de justo e deve viver pela fé, que é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé não anda por vista, mas pela palavra de Deus. Não negamos os fatos, mas confiamos na verdade revelada nas Escrituras. Um diagnóstico pode dizer que você está doente, mas a verdade diz que Jesus carregou nossa enfermidade na cruz. Um desafio pode parecer insuperável, mas a verdade diz que tudo posso naquele que me fortalece. Mantenha-se na fé, na verdade e na esperança. Aleluia. Hebreus. Devemos guardar a confissão da esperança, não a da dúvida, pois Deus é fiel. Entre a promessa e sua realização, há um período de espera em que nós precisamos manter a nossa confissão de esperança. O que fazer enquanto se espera? Primeiro, esteja convicto da bondade de Deus. Creia que você é amado. Segundo, confesse a promessa todo dia. Mantenha firme sua fé. Não permita que as dúvidas e os desafios abafem a promessa do Senhor. Confie na fidelidade dele e continue confessando as promessas. A sua fé e persistência são vitais durante a espera. E o Altíssimo é fiel para cumprir o que prometeu. Uau! Glória a Deus! Dia 6. Que página poderosa. Cada dia uma página tremenda para te edificar. Gente, o justo vive pela fé. E a fé vem por ouvir o Evangelho. Então esse livro, de verdade, é um alimento para a sua fé. Alimente a sua fé. Sua vida depende da sua fé. Porque você é justo. Então coma, leia todo dia. Senta com a sua família. É uma porção poderosa, de verdade. Vai fazer diferença na sua casa e na casa daqueles que você abençoar. Tá bom? Deus te abençoe. Fica na paz, no descanso. Mantenha o favor. Compartilhe o link para todo mundo. Compra o seu livro, sua agenda. Compra para dar de presente. E até amanhã. Fica na paz. Se assim o Senhor nos permitir.